Fala família, aqui é o Vitor e eu administro esse canal Monark Talks. Essa é a segunda parte, segundo corte, com a advogada Fabiana Barroso. Espero que gostem, assista até o final, comenta, dá um like, se inscreve no canal. Não se esqueça, ativa o sininho, ajuda demais, valeu. Oswaldo Eustáquio, a história dele é muito, muito triste. É uma história de... A história de uma ditadura mesmo. Que pegou o cara, prendeu 3 vezes na frente do filho, deixou o cara paraplégico, torturou ele, quebrou os braços, o desembargador Sebastião Coelho, naquela audiência pública, o pessoal falou, não vale nada. Não, vale sim, para documentar pelo menos a história do Brasil, vai servir. Sim. Ele trouxe a lei de tortura e leu. E se você pegar a lei de tortura e ler, tem tudo a ver com isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes, ao meu ver, você incorre no crime de tortura no Brasil. Porque tem a tortura física e psicológica. A psicológica, sem dúvida. Tem dúvida. Todo mundo está passando. Mesmo que você tenha sido efetivamente atingido, ou você tenha a probabilidade de ser. Que já todo é mundo tortura. tem a probabilidade Sim. de ser. Basta falar né? algo errado. Se você tiver consciência das coisas, não tiver num estado meio caçando borboleta, Sim. você vai saber que você corre o risco. E tem a tortura efetiva, psicológica. E no caso do Oswaldo que você apontou, a gente tem uma tortura física. Não, é um absurdo. O caso dele é um absurdo. Eu sei uma particularidade, não sei até que ponto as pessoas sabem disso, mas ele estava lá com aquele problema, né? Vamos pela versão oficial, que ele sofreu um acidente quando ele estava preso. E aí ele estava lá debilitado, e de um grupo, que não é criminoso, tá, gente? De WhatsApp, de amigos, tem lá um dos melhores especialistas em coluna do Brasil, que se predispôs a ir, sem gastar dinheiro do Estado, socorrer o Oswaldo para poder ver, entender, porque ele na época, ele disse que ele tinha que fazer o exame ele mesmo. Não vou contestar a especialidade do cara. Arrumaram tudo, Monark. Passagem, tudo. Assim, o Estado ia ter gasto zero. Eu acho que é um direito de qualquer cidadão, mesmo que estiver em prisão, estiver passando por algo assim, que tenha... Tratamento, claro. Né, Você assim, ser humano, uma né? coisa... Não, tratamento sim. E do SUS, né? Você tem esse acesso. Mas eu não gosto, até em outras decisões, de qualquer lado, que a pessoa está falando, olha, eu gostaria de ir para um hospital particular, me deixa eu ser tratado, porque é um direito, isso é individual, entendeu? Que está além do crime que ele cometeu. Então, vale para o Oswaldo Eustáquio, mas vale para qualquer tipo de criminoso. Ao meu ver, se você quiser e se tiver condição de bancar essa parte particular, você deveria ter o direito, né? Sendo que o Oswaldo não cometeu nenhum crime. Tá. Ele só falou algo... Mas olha o absurdo. Quando eles chegaram lá, eles foram impedidos de entrar no hospital. Por quê? Porque sim. Porque eles não queriam a avaliação deles, provavelmente, tá? né? Então, assim... Eu não sei, de fato, qual que é a avaliação médica do Oswaldo. Mas o que eu posso presumir do que eu sei é que naquela época que coisas médicas, às vezes, você conserta ali, depois você não conserta mais, não sei se é o caso ou não, mas o Estado, porque quando ele entrou para o sistema prisional, então ele estava sob a tutela do Estado, ele acabou sendo violado. E impediram ele ter acesso a pessoas que se predisporam aí e, de fato, ali operar. Então, você tem vários elementos ali. Então, você pega essa lei de tortura, você vai enxergar, sim, tortura física, tortura psicológica, e o estado que as pessoas estão ficando, e a gente precisa calcular isso, porque mídia social, né, informação descentralizada, dá muito punch para você ficar até num estado de desespero. E não dá... Você governante, você juiz, você promotor, você que tem a responsabilidade objetiva e direta de cuidar de pessoas, que nem um médico tem essa especificação, né, da profissão, você não pode achar que isso não está reverberando na sociedade, porque está. Então, eu tenho conhecimento, e eu fico muito triste, não é com alegria, que muita gente me relata que está com processo de depressão, por isso que a gente está vivendo, ou coisas mais sérias até, efetivas. E olha que eu considero depressão séria, porque eu já tive. Mas, assim, com pessoas que infartaram, que tiveram AVC, por conta disso. O pessoal lá em Brasília do acampamento, hoje me chegou conhecimento que estão tendo problema de leptospirose. Caralho. Fiquei sabendo de gente que teve pneumonia. Aí muita gente vai falar, mas eles estão lá porque... Tudo bem, mas você tem que entender que você é humano. E que a pessoa está fazendo isso porque ela não enxerga uma saída. Estão desesperados, né? Por isso que eu fico meio puto com o Bolsonaro quieto, entendeu? Porque ele não dá nenhum alento pra galera. Ele não dá. Ele abandonou as pessoas. A verdade é essa.
Eu sei que a gente... A gente está no estado que é difícil avaliar, mas a história recente do Brasil vai colocar uma tampa em duas coisas. E uma delas eu fico muito triste, que é em relação às Forças Armadas. Porque você desmoralizar as Forças Armadas, você vai estar, de certo modo, fragilizando as nossas fronteiras, a defesa das nossas fronteiras, e a Força Armada já não tem moral. Sim. General, vocês já estão sem moral. Não por nós. Por processos aí, pessoal de No 1964. Estado vocês estão sem moral, as coisas que foi do passado. Então, vocês deixarem a população brasileira abandonada pelo que está sendo pleiteado sem uma resposta... Mas não é o Bolsonaro que tem que começar o processo? Então, eu te falei, tecnicamente sim, mas a gente já não está no estado técnico da coisa. Mas é que é complicado. Qualquer um que levantar a mão ali e falar... Eu, como cidadã brasileira, eu queria, tá bom? Pronto. Você tem documentado, porque militar não é idiota, da quantidade de pessoas que tiveram rotativamente na frente de QG. Isso importa. Ontem foi aberto, eu nem sei se isso é normal, se é anormal, mas foi aberto lá para civil se registrar no site do Exército. A quantidade de pessoas, eles têm um número ali. Uhum. Eles têm como mensurar de brasileiros que não deveriam nem participar de algo assim, se alistando. Mas isso quer dizer o quê? Que você confia primeiro na instituição, que você vai se alistar em algo que você não confia. Claro, Por exemplo, hoje eu jamais seria, hoje e nunca, mas o que antigamente seria uma honra, um jurista chegar numa corte suprema, hoje, para mim, jamais eu iria. Então, porque eu tenho zero de confiança na instituição. Pode crer. Né? Eu não faria parte daquilo. Estou lutando para o negócio voltar para a normalidade. Sim. Entendeu? Complicado, viu? Complicado. A gente só ficou no chororô, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas não se matem, não fiquem tristes. Não, no final das contas... Mas é realidade. Sempre tem uma solução. O Brasil não vai acabar também, né? Não, porque eu disse também que o brasileiro é muito criativo para dar soluções que a gente nem imagina. E eu sempre acho que de crise a gente vai surgir uma coisa legal. Ele sobreviveu 8 anos de Lula. 4 de Dilma. 4 não mais, né? Quase 6 de Dilma. A gente sobreviveu tanta 4 coisa. de Fernando Henrique Cardoso, por na conta também. Eu não acho que vai ser agora que o Brasil acaba, não. Eu acho que o Lula sendo presidente não é o fim do mundo. Vai piorar muita coisa, vai dar muita merda. Mas eu não consigo imaginar o brasileiro sem Congresso Nacional efetivo, porque é isso que está falando. Mas faz anos que a gente está sem Congresso já. Mas agora vai ser muito pior, porque a gente tem os censurados legitimamente pelo sistema, a gente tem essa via que o Lula está fazendo aí de orçamento, para ter dinheiro, não precisar do Congresso, porque a forma petista de governar sempre foi com dinheiro público livre para ele negociar. Ele está retomando esse patamar, porque foi feito travas legais, essas travas estão sendo ignoradas. Revogação de reformas importantes, não fazer reformas que são importantes para o país. O Bolsonaro também não fez, né? Tá bom, mas pelo menos você falava, você tinha coisas que... Pandemia... Coisas que realmente mudaram o processo. E para pior, aliás, ministros do Supremo, eu quero fazer uma crítica importante. Eu cansei das audiências que eles têm lá de voto virtual. Queiram, favor, voltar, porque eu sou uma das pessoas que acompanham o voto deles, que eu quero saber direitinho o que eles estão pensando, se depois eles vão dar o que eles estão votando conforme o pensamento deles. Eles não fazem mais agora? Isso é dever deles. Entendi. Eles estão fazendo só virtual. Agora eles só... No Twitter eles falam, mas no tribunal eles ficam quietos. É muito confortável essa posição, entendeu? Tem gente que fala, pela celeridade. Não é pela celeridade processual. Eles têm uma equipe gigantesca. Então, trabalhem. Mas eu quero ver o votinho completo, vocês debatendo entre si. Mesmo que for de mentira. Sai umas pérolas, né? Como o da Carmen. Como no passado, lembra? Você tem pitadas de psicopatia. Mesmo que seja falso, mas foi uma frase dita do Barroso para o Gilmar Mendes. Pode crer. Não fui eu que falei, viu? Eu tô bem desesperançoso, viu, com solução lá. Eu não acho que o Exército vai fazer nada, não. Eu acho que eles não tem respaldo para fazer isso aí. Respaldo internacional, sabe? Mas não precisa de respaldo internacional. E se colocarem 1 bilhão de sanção aqui no Brasil? A gente tem o exemplo da Ucrânia. E não tem como colocar... A gente tem o exemplo da Ucrânia. Não, mas o exemplo da Ucrânia é que foi tentado sancionar a Rússia para proteger a Ucrânia e não funcionou. Pode ser funcionado parcialmente. Mas destruiu um pouco da Rússia, né? A Rússia se fudeu muito. Mas parece que ela estava no cálculo. Agora, o Brasil... o Brasil não é a Rússia, né? Mas o Brasil tem uma coisa muito importante, a gente sabe disso. A gente produz alimento para boa parte do mundo. Então, você tem como negociar isso aí. Ninguém é idiota de vir atacar o Brasil de forma territorial. Ninguém é idiota ao ponto de acabar com o nosso agronegócio. A esquerda vai tentar, mas não tem como. Se bem que parece bem a agenda dos globalistas para diminuir o alimento parece no mundo, coisa muito né? de maluco, né? Parece que é o que eles querem fazer, né? É muita maluquice a gente pensar isso. Parece papo de chapéu de alumínio, mas existe, né, essa teoria. Eu não sei se é chapéu de alumínio quando o Macron, que é o presidente da França, está falando com todas as letras que eles querem uma ordem unipolar
que domina o resto do mundo. Ele falou, cara, como que ele... Você tem diminuição de produção agrícola em vários países sem ser justificado. Falando lá do CO2, lá do gás carbônico. Os caras diminuindo a quantidade de vaca porque a vaca tá peidando e tá causando crescimento global. Então, já faz parte dessa agenda globalista de todo mundo ir pro brejo. Nós seremos atacados depois dessa fala por aqueles que têm a franja na metade da testa. Sim, mas vai lá, procura o Fórum Econômico Mundial. Questão vai de ver realidade. os caras... Vai ver o que é o... Esqueci o nome dele. Schultz, né? Eu queria falar Olaf Scholz. Não é esse, é o cara da Alemanha. Schwartz, não. Ah, tá bom, tem gente. Um nome, procura aí o cara. Inclusive, ele tem, para a pessoa falar que é bem maluco, ele tem uma faculdade, e quem fez parte dessa faculdade, que eu sei, de 2 brasileiros, foi Luciano Huck e aquele do Sul que foi eleito. O Leite. Interessante. Dizem que eles fizeram essa escolinha aí. Sim, mas ele fala lá, vamos ter uma crise econômica mundial, nós temos que proteger a Europa, que é o jardim. Inseto. Eles falam, a Europa é o jardim do mundo e o resto do mundo é a selva. Como se o resto do mundo fosse um bando de bárbaros. Como não? Ele é assim que nós somos tratados. Pois é, e assim, como eles pensam, eles falam isso com todas as letras. O cara é, o maior representante do Fórum Mundial Econômico lá, que é uma puta organização que une trilhões de dólares em fundos e o caralho. Que estão lascados e estão se achando. Porque a indústria que sustenta a União Europeia é a indústria alemã. Ela não vai ter energia para se sustentar. Ainda mais no inverno. Então a União Europeia, porque a energia é para a indústria também, não é só para o aquecimento das pessoas. Então, vai uma crise gigante. E no inverno aumenta a demanda, que vai aumentar o preço na indústria. Eles estão pagando de galo, de galinha, sei lá, para nós, para cima de nós, entende? A gente tem as nossas tretas. Para que eles já são trilionários. Os caras são ricos. Os globalistas. Eles são amigos de todos os ricos. Eles têm exército privado e o caralho. Eles controlam várias coisas que para nós é de suma importância. Eles são intocáveis. Então, mesmo que dê uma merda na Alemanha, eles não vão sofrer. Eles vão estar comendo caviar e lagosta lá. É o famoso vamos pregar para vocês o que vocês devem ser, mas aqui dentro da minha casa a gente é tudo tradicional, viva o patriarcado, que você vai ver, a família deles é gigante, né? Pai, mãe, tudo, e um monte de filho, porque eles têm que dar continuidade. Uma bela de uma hipocrisia, mas a gente está vivendo isso. Só que esse papo a gente deveria estar tendo sem estar com esses problemas tão cruciais e tão pequenos, que eu vejo solução simples, de forma legal a ser construída, porque é só voltar à normalidade das nossas leis, não precisa criar lei nenhuma, revogar algumas e pôr esse pessoal que está fora da casinha para cumprir o que tem que ser feito. Por dentro de uma outra casinha. Você vê, é simplista, mas é muito complicado pela circunstância política do momento, que é um absurdo, porque não deveria se confundir os universos. Sim. Só sei que no próximo mês vai ser interessante, né? Os próximos dias, né? Porque tem a diplomação, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Vamos ver. Você tá otimista, eu tô pessimista, eu acho que já foi pro brejo mesmo, vai dar merda. Mas vai saber, né? Vamos torcer. Tomara que tenha alguma solução que não acabe também num golpe militar e num governo militar. Porque eu quero golpe militar e governo militar, eu jamais estou pregando. Eu estou falando algo pontual para consultar aquilo. Mas que fique claro, não eu não quero essa pecha para mim. Mas tem gente pregando isso e eu não acho que essa é a solução. Não quero os militares dominando o Brasil. Eu quero que os ministros sejam postos no lugar deles. Ministro, isso. E alguns na cadeia. Eu também acho, assim, que sejam apurados crimes. Tem indícios. Não precisa ficar muito tempo na cadeia, fica um ano na cadeia. Faça a apuração e a punição que está na lei, Monark. Sim. O que está na lei. Nada sem invencionice, é isso. Sim. É isso que tem que acontecer. Até responda. Com certeza, até acho que pode ter a menor pena prevista na lei. Só para ter uma pena, só para eles falarem assim, não dá para você ignorar, rasgar a Constituição e ficar rindo da cara do brasileiro. Até para dar exemplo, né? Para isso que não virar uma baderna completa. É isso que está faltando, exemplo. Fabiana, tem uma pergunta. Vamos levar para a galera trazer as suas opiniões para cá, para a mesa. A pergunta é do Silvio Parreira. Ele falou o seguinte: o que vocês acham do Roberto Jefferson? Xandão também está negando atendimento médico a ele, sendo que ele está anêmico. Então, o que eu falei que serve para qualquer pessoa. Continuo defendendo. O Roberto Jefferson realmente tem uma situação de saúde bem complicada. É um senhor, então, até pela idade dele, ele teria direito a ter um tratamento específico, mais cuidadoso. Aí fica aquela briga que tem hospital lá da penitenciária que cuida do que é especificamente, e eu duvido.
Independente do que ele fez, os últimos atos dele eu discordo completamente. Acho que ele falou muita coisa, mas crime de opinião ainda não é crime no Brasil. Mas o restante ele deveria... Né, ele acabou fazendo... Ele era mensaleiro, né? Não, isso ele já pagou. Ele né? já pagou? Do ponto de vista legal, então... ele já cumpriu, do mensaleiro, do mensalão. Ficou preso o suficiente. Mas o que ele fez lá, que ele atirou, o que ele fez... Isso é loucura, né? Então, mas aí você tem que analisar tudo mesmo. Ele foi laudado, ele estava realmente... Porque o que me indica ali, eu tenho que presumir que ele não estava no estado normal dele. Não defendendo ele, porque qualquer pessoa que está fazendo aquilo, no mínimo tem que passar para um psiquiatra, entendeu? No mínimo. Então, assim, O cara tá com eu uma acho que granada deveria na ser polícia. assistido de forma abrangente, porque o Estado tem obrigação, não é nem favor, e dá o direito dele, da família e tudo mais, e da defesa, porque eu sei que a defesa do Roberto Jefferson sempre teve os mesmos problemas que a gente falou, eles tiveram muito, eles subiram também para a Corte Internacional. Só que, assim, as falas dele, no momento que nós estamos, gente, não façam isso, porque... não pediu, é crime, né? mas é que a gente está num momento complicado. Sim, ele meio que pediu pra que acontecesse aquilo, né? Mas é isso, eu não acho que tinha que ter acontecido nada com ele, por ele ter falado coisas. Não, falado Agora, não. tá com a granada na polícia, eu acho que você merece Então, ficar pois preso. um aí pouquinho. você tem as penas normais, né? Sim. Mas também tem o alívio normal penal, que é pela idade, pela condição. Provavelmente, se fosse outra pessoa que não estivesse nisso, estaria com uma tornozeleira eletrônica preso em casa, porque é isso que diz a justiça. Pode crer. A gente tem criminoso muito severo, tipo, nem sei a situação atual do Abdel Massif, do João de Deus, mas são pessoas nesse nível aí e que tiveram, sim, prisão especial, né? Aham. Tem a tornozelinha agora, né? É. Estuprou um monte de Mas gente. não sei como eles estão, mas é o mesmo exemplo. Inclusive, o João de Deus, ele era recebido pela Dilma e pelo Lula, né? E pelo Barroso. E é interessante isso aí, hein? Não tô querendo dizer nada com Nem isso. eu. Mas diga-me com Tem quem fatos. andas, que eu te direi quem és, né? Fabiana, obrigado. Obrigado por ter vindo aí. agradeço. Foi excelente o papo. Quer deixar algum link, alguma coisa assim? Ó, gente, eu tenho um canal também no YouTube. Eu voltei a fazer as minhas lives no canal. Legal. Chama canal Fabiana Barroso. Eu faço live assim, do nada. Fico lá conversando com a galera bem informal. Tento passar essa esfera do direito da melhor forma possível, sem nenhuma coisa chata da aula do direito. Sem juridiquês. E tentar pôr as pessoas numa coisa concreta, entendeu? Pé no Eu não vendo aquele otimismo bomba maluco e também não vou pregar um pessimismo porque, naturalmente, eu tenho que olhar uma saída, né, para as pessoas de uma forma geral. Então, esse eu me proponho a fazer. Tem outro programa que eu queria também deixar aqui, que eu participo, que chama Resumo da Ópera. Também é um canal no YouTube. Ele talvez saia do YouTube, mas, por enquanto, ele está no YouTube. Sou eu, a Cristina Grêmio, a Rose Rocha e o Bernardi. A gente está fazendo esse programa todos os dias, das 17 às 18 horas. Hoje eu não fiz porque eu vim aqui. Obrigado. E a gente está fazendo, a gente não concorre com a Oeste, é um pessoal que saiu da Jovem Pan e está fazendo isso na mesma vibe de informar. Então, Legal. se inscrevam lá e seguir nas redes todas, né? Eu estou precisando de ajuda lá no Instagram e no Twitter, gente, já tem um batalhão, eu sou twitteira e tô pronta para briga. O Twitter você tá bem popular lá no sou Twitter, bem, né? né? Tá grande, eu vejo lá. Você é bastante engajado. Sim. Legal, Fabiana. Muito obrigado, Eu que meu. Foi agradeço, um excelente Renato. Muito papo. obrigada. Vamos torcer para que você esteja certo e eu você esteja errado. Tá bom. Combinado. Eu torço muito. É pelo bem do Brasil. né? Não, seria o melhor que você esteja certo. Mas, Senão a gente vai chorar junto. vamos ter que chorar na cadeia, né? Espero que não. Levem cigarros para a gente ter Eu gosto poder de de chocolate, barganha lá. gente, tá? Não, o cigarro é pra trocar com os presos ali, pra gente garantir nossa verdade, segurança. esqueci disso, né? tá vendo? Eu não sou nada, eu sou a mané mesmo, não sou nada Mas você malaca. tem, faculdade e tal, você vai pra prisão bonitinha. Tão Eu que vou mudando ficar... isso. Estão mudando, né? Nada é garantido, gente. O É. passado não é garantido. É isso. Obrigado, Obrigada. galera. Tchau, Até mais. Valeu.